Existe um mundo invisível, o mundo espiritual. Por mais que muitos não creiam nisso, iremos ver como funciona. Será que a Terra, a nossa realidade 3D, é um espelho do espiritual? É isso que iremos ver nesse vídeo. Você já parou para pensar que esse mundo, essa realidade, está cheia de anjos? Pode parecer fábula para alguns, mas sim, eles estão presentes. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que se depararam com seres humanos que se pareciam com anjos, muitas vezes pedintes ou pessoas sábias. Alguns, ao virar a esquina, simplesmente desaparecem. Sabemos que os anjos existem. Não é necessário que possamos vê-los, pois a Escritura já deixa tudo muito claro. E na Escritura eles são mencionados mais de 250 vezes. Ao longo dos 66 livros da Bíblia, encontramos várias passagens, referências aos anjos, sendo que o livro de Apocalipse é sim onde eles estão mais presentes. Sabemos que se você realmente é um filho de Deus, convertido e temente, você está protegido pelos seres angelicais, assim como mostra o Salmo 91. O Salmo 91 mostra de forma clara como os anjos podem proteger os seres humanos. Eles são ministros de Deus, mas só poderemos compreender de uma forma mais clara quando estivermos com corpos de glória. Enquanto você está caminhando pela rua, talvez você passe por livramentos, talvez você nem note, até mesmo em seu sono, as batalhas espirituais acontecem. Se pudéssemos enxergar o outro lado, seria divino, mas também assustador em alguns momentos. É importante mencionar o sonho de Jacó ao chegar em Betel. Para muitos, Betel conectada a Betelgeuse, a grande estrela, onde Jacó vê uma grande escada de anjos subindo e descendo. Muito similar também ao nosso DNA, já que somos o templo do Espírito. E o Messias assim disse: vereis os céus abertos e os anjos de Deus descem ao redor do Filho do Homem. Eles também são mensageiros de orações, assim como podemos ver no livro de Daniel. Já vimos casos incontáveis de acontecimentos inexplicáveis, onde uma mulher, por exemplo, conseguiu ganhar uma força descomunal para salvar sua filha, que estava entre ferragens de um carro. Muitos não acreditam no sobrenatural ou em milagres, mas eles acontecem o tempo todo. E o Messias, ao ser capturado no Getsemane, disse que com apenas uma oração poderia convocar 12 legiões de anjos. E essa quantidade é realmente impressionante. Estamos falando de 72 mil seres angelicais que poderiam estar de prontidão naquele dia. São bilhões deles. E muitos acabam por subestimar o reino espiritual de Deus. Você tem muito mais poder a seu favor, com uma oração, com a fé, com a santidade. E sim, podemos ver em várias passagens bíblicas que eles podem assumir a forma humana. Para muitos isso parece impossível. Podemos encontrar no livro de Reis um relato de que em uma única noite, um só anjo eliminou 185 mil soldados assírios. Assim podemos ter uma noção do que eles podem fazer. A verdade é que esses ministros de Deus, guerreiros celestiais, não podem ser comparados a cupidos e esses avatares fofos que vemos no dia a dia. Então podemos fazer uma reflexão. Se um único anjo
exterminou 185 mil homens. O que poderia acontecer se Yeshua tivesse convocado 72 mil anjos? Relatos também sobre o arrebatamento de Enoque. Algo aconteceu ali, algo grandioso envolvendo seres angelicais. A Escritura também mostra que em um único dia, o caminhar de um desses seres, um anjo de Deus, 72 mil pessoas caíram em Jerusalém. Então muitos têm uma ideia equivocada desses guerreiros celestiais. Eles emitem muita luz, são feitos de plasma, muito poderosos. Esses heróis que vemos nos dias atuais, nem mesmo com toda essa ficção científica, com todos esses efeitos, podem retratar o poder desses seres. Podemos ver em muitos desenhos, figuras, uma imaginação do que poderia ser os anjos no mundo espiritual. Mas é bom deixar bem claro que os anjos são seres criados, criaturas, e não devemos adorá-los, somente ao Pai Celestial. É preciso também tomar cuidado com uma mente carnal vislumbrando o que o subconsciente pode reproduzir. É preciso saber discernir uma visão real de Deus ou uma imaginação, uma mente fértil ou cheia de ego, e assim cair em um engano. Mas ao mesmo tempo que não devemos adorar essas criaturas angelicais, não podemos subestimar o fato de que elas existem e estão a nosso favor. O Pai Celestial criou um exército grandioso para os santos. E quando você estiver caminhando pelas ruas, em suas orações, se crer e se exercer fé, e se for da vontade do Pai, tu estarás blindado. Assim como existem muitas histórias de pessoas que sobreviveram a assaltos. E acredite, muitas delas até mesmo receberam um tiro, mas não foram feridas. É por isso que aquele que está no propósito só vai cair se assim o Pai permitir. Os anjos a serviço do Pai abençoam os filhos de Deus. Isaías teve um encontro com a glória. Ele detalhou e está em seu livro. Depois desse dia, ele seguiu em seu ministério, profetizando a chegada do Messias. Após a tenaz, a purificação em seus lábios, ele nunca mais foi o mesmo. Shalom a todos.